Bom dia. Então, eu queria apresentar para vocês o Leonardo Alcântara. Ele é pastor e ele trabalha com essa parte de empreendedorismo, ativando pessoas nessa área e prestando uma mentoria na área de empreendedorismo e ensinando é, sobre riqueza, né? Porque a gente fala sobre o reino, e o reino não tem a ver com o dinheiro, mas tem a ver com riqueza. O dinheiro é uma ferramenta do reino, né? E aí a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse tema do ser. Vamos falar um pouquinho sobre dinheiro, vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo. É esses assuntos que parece que são juntos, mas são assuntos separados, mas também fazem parte de uma coisa só. Então é legal a gente começar a abordar esse tema dessa forma. E aí, Léo, eu queria começar perguntando. Se vocês tiverem alguma pergunta, gente, pode perguntar, tá? Falar ou interromper aqui. No caso, não é interrupção, a comunicação, é um diálogo. A ideia é a gente dialogar e falar, expor o que a gente pensa e trocar uma ideia para um crescimento, tá? E é isso. Então, para começar, eu queria perguntar, Léo, Diga aí. dinheiro é a raiz de todos os males? Bom, primeiramente, aí, bom dia para todo mundo que está tá nos ouvindo aí, ou que vai nos ouvir depois, né? Sou o pastor Leonardo Alcântara, pastor do Ministério CMA, mas você pode me chamar de Léo, sem problema algum, tá? E eu fico muito feliz de estar aqui, gostei muito do convite do Eduardo, uma pessoa que eu gosto, que eu amo, acompanho já a família há muito tempo, né, Eduardo? Há bastante tempo, né? A família me abençoou muito e me abençoa até hoje. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com cada um de vocês. Vamos lá. Dinheiro é a raiz de todos os males? Não. Não. Apesar de ser uma resposta bem mais simples, ou simplória, digamos assim, é algo que muitas pessoas ainda confundem, né? E algo que está muito claro lá em 1 Timóteo 6, quando Paulo diz sobre isso, ele fala sobre o amor ao dinheiro. E o interessante é que nesse capítulo 6 de Timóteo, a gente não pode pegar apenas este versículo, né? Porque as pessoas têm a tendência de parar neste versículo, mas é um capítulo que até incentiva, por incrível que pareça, no seu finalzinho, aos ricos a continuarem fazendo boas obras e enriquecendo cada vez mais e mais. Entendeu? Então, o que Paulo diz ali em 1 Timóteo 6 é sobre o amor ao dinheiro. Então, a raiz de todo mal nunca vai estar em coisas externas, entendeu? Ele sempre está dentro do coração do homem. E esse aqui é o primeiro ponto de partida. Uma das minhas missões, vamos dizer assim, nessa terra, é desmistificar isso, é quebrar esses paradigmas dentro da mentalidade, principalmente dentro da mentalidade religiosa, tá? Não que a religião seja algo ruim, ao meu ver não é, mas existe uma mentalidade de religiosidade que causa certos bloqueios na mente das pessoas em relação a determinados assuntos. Outros não, outros são aceitos. Mas aí a gente entraria até em questão cultural e por aí vai. Mas são determinados assuntos que eles são, vamos dizer assim, mais bem aceitos ou melhor aceitos pelo público evangélico ou cristão do que outros assuntos, né? Tem assuntos que são mais difíceis. E este assunto, vamos dizer assim, assunto financeiro e dinheiro é um desses assuntos que são mais difíceis de ser aceitos. Mas não pela Bíblia, não por causa da Bíblia em si, mas por causa do entendimento de alguns que foi passado de geração em geração sem ter sido feita uma reflexão sobre aquele assunto. Entendeu? E aí você só reproduz algo que falaram, mas quando você vai no texto em si, vai estudar um pouco mais a fundo o texto, você percebe que o dinheiro não foi, nem nunca será problema em lugar algum. Se Deus é o dono da ouro e da prata, então Deus é o dono do problema? Se o dinheiro fosse o problema, Deus seria o dono do problema, então, né? É, Como o pessoal fala, às vezes eu
Ah, Mamon é o Deus do dinheiro. Eu falei, aonde você viu isso, cara? Que Mamon é Deus do dinheiro. Ah, não, tá lá, não poder servir a dois senhores ou servir a Deus ou a Mamon. Eu falei, mas ali não tá dizendo que ele é Deus do dinheiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendeu? Ali, no caso, se você parar e pensar um pouquinho, o Mamon, ele é um demônio, uma entidade que ela atua enganando e cegando as pessoas nesta área. Mas ela não é detentora de nada nessa área. Entendeu? Uma vez eu estava vendo um documentário, Léo, que falava sobre Belial, e eu não lembro como é que era. Era um do Net Geo que falava das convergências proféticas do fim do mundo. Uhum. E ele falava que Belial consome riquezas, né? É Uhum. o espírito de consumir a riqueza. E o espírito de Deus, quando eu vejo o que nasce com o pecado, são os espinhos na terra, é a escassez. Então, Sim. eu vejo assim, a escassez como a falta da a, a falta do reino de Deus. Entendeu? Não Uhum. seria isso bem a palavra certa, não ser a falta, mas a ausência de filhos com mentalidade de rei. Porque quando a Sim. gente tem a mentalidade de reino, como tá falando na aula, não existe rico nem pobre, existe. Quando você entra para o reino de Deus, você deixa de ser pobre. A pobreza acaba. Com Mas certeza. também, mas também a riqueza acaba, porque você tem tudo. Porque Deus te dá tudo. Até a dificuldade de quem dá é Deus. Uhum. Ele te dá uma dificuldade para você vencer. Pelo menos é isso que eu tenho visto na Bíblia. Toda dificuldade é para você aperfeiçoar. O poder que se aperfeiçoa na fraqueza, não é isso? Sim, com certeza. Tudo vem dele, né? Tudo é dele, por ele, para ele. Se nós fôssemos colocar nessa questão de. Por isso que a gente tem que fazer uma base primeiro, para a gente poder se estabelecer em cima dela e entender e compreender essa questão da riqueza, né? Como a gente começou já falando sobre o assunto dinheiro, como você já bem falou, a gente estava conversando aqui, o dinheiro nada mais é que uma ferramenta, entendeu? Além dele ser. O que é dinheiro? Dinheiro é ferramenta. O que é dinheiro? Dinheiro é resultado, tá? Dinheiro é métrica, dinheiro é resultado, dinheiro é ferramenta, é tudo isso. E só que você tocou num ponto aí que, por exemplo, você falou assim, a gente entra para o reino de Deus e a gente se torna rico, né? E existem vários tipos de riqueza. Se a gente colocar de um modo filosófico, assim, vamos abrir um pouquinho assim, existem vários tipos de riqueza. Tem gente que, minha família é uma riqueza, ah, minha saúde é uma riqueza, o meu tempo é uma riqueza, sim. Mas existe uma riqueza maior, entendeu? Que está no ser. E aí você tocou nesse primeiro ponto aí, que está no ser. Quando nós entendemos quem somos, quando nós entendemos quem somos, a base que nós vamos construir em cima, as coisas que nós vamos construir em cima, elas serão utilizadas de maneira correta. Então, o ter nunca foi problema. O problema é quem você é, porque quem você é vai fazer com que você, por exemplo, quem você é vai determinar como você vai utilizar as coisas que você tem. Entendeu? Isso. O quem você é vai determinar como você vai utilizar as coisas que você tem. A gente fez uma dinâmica que só vai aprender essa dinâmica. Quem participar da consultoria vai ter outra turma aí. Quem passar por essa consultoria vai ter essa dinâmica. Eu não vou contar que senão perde a graça, né? Que eu provei para todo mundo que eles são ricos. Sim. Eu provei. Lu, você pode falar depois daquela dinâmica que a gente fez, o que você achou? Tá aí, Lu? Então, abre o microfone e fala aí da dinâmica. O que você achou? O que você viu que você sobre possuir? Tô falando de ter já na mão. Não tem problema não, pode falar, Lu. Lu?
Mas dá pra falar, Luciano? Pedir pro pessoal falar baixinho um pouquinho. Oi, Tá. tudo bem? É porque eu tava o pessoal aqui em casa, eu tô aqui em Saquarema, e sabe como que é, né? Tá uma algazarra. Eu achei incrível, né? Porque abriu nossos olhos para o que a gente já tinha, porque às vezes a gente também almeja e se deslumbra muito com o futuro e a gente se esquece o que a gente tem hoje, né? Para a gente trabalhar com o que a gente tem hoje, né? Então, para mim essa dinâmica foi incrível por conta disso. Percebeu que você era rica? Ah, pô, muito, muito próspera. Então, Léo, que eu tava falando, a gente fez essa dinâmica, porque às vezes a gente não olha o que se tem e olha o que se quer só, né? E É aí isso aí. a gente fica num loop do burrinho correndo atrás da cenoura. Mas o interessante é que até o que você quer, você já tem. Entendeu? Só que ele está na tua mão como forma de semente. E aí que as pessoas não entendem. Um dos grandes problemas desse assunto financeiro, vamos lá, deixa eu trazer um dos primeiros problemas. A forma como ele é abordado, tá? A forma como ele é abordado. E aí eu quero compartilhar uma frase que eu ouvi de um pastor chamado Eduardo também, e que eu concordo, trouxe essa frase para a minha vida, que diz assim: o fato de alguns abusarem da verdade não torna a verdade em mentira. Entendeu? Então, assim, o fato de alguns abusarem da verdade ou utilizar a verdade de modo errado não anula a verdade, não torna a verdade em mentira. Verdade é verdade. Agora eu posso criar um sofisma em cima daquela verdade, né, uma mentira que aparenta ser verdade, ou utilizá-la, manipular a verdade ao meu prazer, do modo que eu desejar. Mas o fato de alguns usarem a verdade de modo errado não torna a verdade mentira. Por exemplo, Cristo nos libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas tem gente que usa dessa liberdade para libertinagem, entendeu? Para libertinagem. Então, assim, você é livre, mas não quer dizer que você é livre, você tem que fazer tudo, entendeu? O próprio Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, nem tudo me convém fazer. Então, isso é o uso da liberdade. Ou seja, tem gente que fala assim, eu sou livre, que eu posso fumar, posso beber, posso fazer o que eu quiser. Aí eu pergunto, mas você consegue parar a hora que você quiser? Se você não consegue parar a hora que você quiser, você não é livre. Sua liberdade já caiu por terra aí há muito tempo. A, a, a liberdade é você poder fazer e poder sair a hora que quiser. Ou poder não fazer, decidir não fazer. Então isso é liberdade. Então, assim, o fato de Cristo nos tornar livres não quer dizer que a gente tem que viver como libertinos, não quer dizer que nós sejamos libertinos. Então, o fato de abusarem da verdade não torna a verdade em mentira. O que acontece com esse assunto financeiro? Muitos abusaram da verdade. E aí surgem medos de pastores. Os pastores têm medo de falar do assunto, as igrejas têm medo de falar do assunto. Por quê? Porque elas não querem ser comparadas a quem abusou da verdade. Só que, quando a gente se cala nesse assunto e quando a gente não orienta, não ensina, não tem alguém para expandir a mente, não tem alguém para mostrar o caminho, não tem alguém para orientar baseado na verdade, quando nós não temos essa orientação, aí que a coisa fica estranha, entendeu? Porque a gente permite que o erro se perpetue. Então você vê muitas pessoas que elas são prósperas, e depois a gente pode falar sobre a diferença entre prosperidade e riqueza, tá? Elas são prósperas, mas elas não conseguem enriquecer. Elas prosperam no casamento, porque prosperidade é vida, tá? Prosperidade é dar certo. Então elas prosperam no casamento, elas prosperam na saúde, elas prosperam nas amizades, elas prosperam espiritualmente falando, mas financeiramente falando, desculpa a expressão, estão sempre na merda. Não conseguem romper, não conseguem crescer, não conseguem avançar. Por que isso? Porque existe um bloqueio apenas nessa área. Toda área que a gente não consegue prosperar, tem um bloqueio ali.
entendeu? Existe um bloqueio ali. Toda área que a gente não consegue prosperar, existe um bloqueio ali naquela área. E geralmente, eu ainda não vi uma outra maneira, geralmente é um bloqueio de entendimento. Alguém abusou de uma verdade naquela área que te bloqueou e você não quer mais tocar no assunto, ou tem medo de tocar no assunto, ou você já criou ali uma imagem na sua mente sobre aquele assunto, e aí, camarada, tudo que você cria uma aversão, você nunca vai ter. Entendeu? Tudo que você cria uma aversão, você nunca vai ter. Alguém que cresceu ouvindo, por exemplo, do pai e da mãe, a gente é pobre, mas é honrado. A gente é pobre, mas é honrado. Quando essa pessoa consegue ganhar dinheiro, o que ela faz? Inconscientemente, ela vai dar um jeito de gastar esse dinheiro, porque inconscientemente ela acha que ter dinheiro é desonra. Compreende? Sim, sim. Então, pode falar. Não, é que tem gente tentando entrar e não tá conseguindo. Ah, tranquilo. Se a pessoa tiver pergunta, pode colocar a pergunta no chat aí, tá? Pode continuar, Léo. Que aí Então, depois eu beleza. falo. A Luciana colocou assim, profético isso que você falou. Semente é o meu empreendimento. Ô, Luciana, semente é tudo que você tem. Não somente o seu empreendimento. Tudo que você tem é uma semente. Tudo que você pode destinar para a vida de alguém é um empreendimento. Entendeu? Tudo que você pode destinar na vida de alguém é uma semente, né? Eu falei empreendimento. Tudo que você puder destinar na vida de alguém é uma semente. Ela botou o nome. Eu não sei se semente é o nome do empreendimento agora. Agora eu fiquei confuso. Mas tudo bem. A gente pode falar sobre... É o nome do empreendimento dela. Sim, Entendi. Agora entendi. A Luciana tem umas sacadas sobre ecologia, cara, que são fora da curva. Legal. Agora que eu entendi. Ela botou semente é o meu empreendimento. Aí eu achei que ela estava falando que o empreendimento é uma semente. Mas é o nome. E também É o nome. Também é, né? Agora que eu entendi. Então, assim, tudo que a gente tem é uma semente, cara. Tudo que a gente pode fazer é uma semente. E o que nós desejamos receber, cara, se você pode imaginar e se você já consegue se ver com aquilo, é teu. Agora você precisa semear na sua vida, com a sua postura, com o seu tempo, com o seu trabalho, com a sua diligência, para alcançar aquilo que Deus já te deu. Por exemplo... Não só semear, mas também regar a semente, né? Que não adianta nada. Às vezes as pessoas elas começam uma coisa e coloca a semente na terra, mas não rega, não cuida, não poda. É verdade. Vai que a planta dê fruto, que produza e não vai produzir, cara. Não adianta. Se você não regar, se você não cuidar, se você não ficar de olho, não vai dar fruto. Com tem certeza. coisa que a gente planta hoje que só vai ser cuidado, só vai ter fruto lá na frente. Então, tudo que a gente começa precisa disso mesmo. É porque é um processo, né, cara? É um processo. Eu costumo utilizar Efésios 1:3. O que diz Efésios 1:3? Bendito seja o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Ali no grego, está no passado realmente, então essa palavra está correta. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Aí está escrito assim, espirituais nas regiões celestes em Cristo. Só que preste atenção, toda sorte de bênção, com todas as bênçãos. Então nós não seremos abençoados, nós já somos abençoados, é uma questão de entendimento. Aí alguém pode falar comigo, pastor, mas está escrito toda sorte de bênçãos espirituais. É óbvio, tudo que acontece aqui, primeiro acontece lá, primeiro acontece nas regiões celestes. E a passagem de Daniel explica isso muito bem.
Por exemplo, aí você fala assim, mas por quê? Então, se eu já sou abençoado com todas as coisas, por que as coisas não aparecem na minha vida? Por que eu não tenho todas as coisas? Primeiro, será que você está preparado para ter o que você pede para ter? Então entra a questão do preparo. Segundo, tem coisas que necessitam tempo para chegar. Não quer dizer que você não tenha. Terceiro, pode estar havendo sim uma batalha para impedir de chegar aquilo que você pediu. Até porque Jesus não mente. E ele diz que o que pedirmos, é óbvio, dentro do molde, do modelo, do padrão que ele estabelece lá em João, ele fala que se pedirmos coisas em nome dele, será feito. Entendeu? Então ele não mente. Aí eu uso o exemplo de Daniel. Quando o Daniel está orando, ele ora, né, ele jejua, ele ora durante 21 dias. Quando o anjo aparece para ele e fala com ele, ele fala que é o assistente de Deus, e ele chega para Daniel e ele fala o seguinte, cara, desde o primeiro dia em que você orou, que você pediu uma resposta, o Senhor me liberou, e eu desci para trazer a sua resposta. Só que eu tive uma resistência. Ele foi a resposta de Daniel, ou seja, o que Daniel queria era muito grande, né? Tanto é que é uma revelação tão grande que depois só João teve uma revelação igual àquela. Então, assim, era algo tão grande, iria interferir na nação de Israel, iria interferir no destino da humanidade. Então, o anjo recebeu uma resistência de um principado da Pérsia, tá? Mas aí você mostra que o que Daniel queria que se manifestasse na terra foi liberado primeiro nos céus, entendeu? A própria palavra diz que Deus chama à existência as coisas que não são. Então ele está falando que não são na terra, mas são nas regiões celestes. Então bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. O que nos faz, aí é onde eu entro na questão do ser, o que nos faz pensar onde nós estamos, quem eu sou, e uma vez que eu sei quem eu sou, aonde nós estamos. Aí você continua no capítulo 1 de Efésios. Quem você é? Filho. E nos predestinou para a adoção de filhos. Então nós somos filhos, tá? A palavra nos coloca como filhos. E aí ele continua falando, quando chega Efésios capítulo 1, chega no versículo 16 em diante, ele fala que Paulo ele começa a orar e fala assim, eu peço a Deus que vos dê espírito de sabedoria e revelação para que abra o entendimento de vocês, né? Espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que vocês compreendam três coisas. Aí ele vai falar de três coisas. Primeiro, para que vocês compreendam a esperança da vossa vocação. Então, primeira coisa, esperança da vossa vocação. Então, existe um chamado, e Deus espera que você entenda qual é a sua vocação, qual é o seu chamado. E quando eu falo de vocação, eu não estou falando vocação ministerial. Por isso que eu falo, às vezes a questão religiosa, ou o pensamento religioso bloqueia algumas coisas na vida. Porque o que o pensamento religioso tende a fazer? Dualismo, tá? O pensamento religioso tende a fazer um dualismo. Ou eu sou isso ou sou aquilo, não posso ser os dois. Então, assim, ou eu sou crente ou eu vou para o céu. Ou eu sou espiritual ou eu sou rico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? Então, assim, eu sou um ministro do evangelho, então eu tenho que ficar só na igreja, eu tenho que me dedicar só à igreja, meu chamado é só dentro do templo. Não. Alguém pode ser ministro do evangelho sendo empreendedor, pode ser ministro do evangelho sendo advogado, pode ser ministro do evangelho sendo jardineiro, pode ser ministro do evangelho sendo enfermeiro, sendo médico, sendo professor, e os professores para mim são ministros do evangelho assim, fortes, né? A realidade escolar do Brasil, a realidade da educação no Brasil é algo terrível, então só chamado mesmo para poder ser professor, então você vai ser ministro do evangelho sendo professor. Então a palavra mostra lá em Efésios, capítulo 1, que se espera que você tenha uma vocação.
Então você tem uma vocação. Então Paulo fala assim, para que vocês compreendam, eu peço a Deus que abra o entendimento de vocês, para que vocês compreendam que vocês têm uma vocação. E aí, a segunda coisa que ele fala, vocês têm acesso, vocês têm acesso a uma herança, a riqueza da herança nos santos. Então, cara, já tem uma herança disponível para a gente. Alguém pode até falar assim, mas alegar, né? Mas essa herança a gente só vai viver no céu. Aonde? Herança se dá quando o testador morre. O testador morreu lá na cruz, há 2000 anos atrás. O testador já morreu, a herança está disponível. Agora, por que as pessoas não usam a herança? E para que serve a herança? A herança, e a palavra coloca assim, ela está no versículo 18, para que vocês compreendam as riquezas da glória. Riquezas no plural. Existe mais de uma riqueza. Riqueza espiritual, riqueza emocional e riqueza material. Para que serve a riqueza? Para cumprir o propósito, para cumprir o chamado, para cumprir a vocação. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, pastor, eu não gosto desse assunto de dinheiro, não. Para que eu vou ser rico se tem um montão de gente passando fome? Eu falo aí, você sendo pobre vai ajudar em quê? Se você for pobre, vai ajudar em quê? Eu lembrei agora daquele texto que fala, filhinhos, desejo que vá bem em toda a sua vida, assim como e que tenha saúde, assim como vai a tua alma. Quer dizer, está falando nos 3 âmbitos que você falou. O espiritual, sim, a alma está bem. Agora eu quero que você tenha saúde. E também toda a sua vida. Toda a sua vida é tudo. Negócio, trabalho, toda a vida. Sim. Não falando toda a sua vida. Não, ele fala toda a sua vida. Então é toda, né? Não tem, eu não consigo particionar. É uma coisa que a gente vem falando aqui, né? Sempre é o seguinte, não tem como um cristão se separar o seu cristianismo da sua empresa, porque ele é um empresário cristão. Sim, é isso que eu estou falando. O pensamento religioso, ele tende a causar um dualismo. E aí, por que muitas das vezes o crente não prospera? Porque ele sempre fica nessa dualidade. Dualidade, não sei. Ou eu sou crente ou eu sou rico. Ou eu sou assim ou eu sou assado. Cara, não tem isso. A não ser a questão do, né? Tipo assim, ou tá com Cristo ou não tá. Aí existe. Mas o cristão, a gente fala assim, como é que eu coloco Deus nos meus negócios? Gente, não tem que colocar Deus nos negócios. Ele já está, pô. Ele é dono de toda a tua vida. Ele é dono de tudo que você tem. Ele é dono de tudo que você é. Entendeu? Então, não tem como separar Deus dos negócios. Não tem como separar. Se ele não tá nos negócios, ele não tá em você. Não tá, pô. É isso aí. Não é colocar Deus nos negócios, é Deus na tua vida. E ele tá em tudo. Uma vez que ele tá na tua vida, ele tá no teu casamento, ele tá na criação dos filhos, ele tá no teu cuidado com a saúde, ele tá nos seus negócios, ele tá nas suas finanças, ele está em todas as áreas. Eu tenho uma coisa que a gente fala um pouco sobre o empreendedorismo e tal, é que tudo já foi criado por Deus. Tudo foi criado por Deus, até o seu iPhone, o seu smartphone, computador que você tiver aí na mão para poder ver essa live, foi criado por Deus lá no início. Só que alguém teve uma ideia de produzir algo com os elementos até chegar a isso. Então houve uma evolução de montar pessoas que se iluminaram a partir de entender que elas um legado, entender o trabalho, regar a semente, a ideia, para isso ser possível hoje. Então, várias sementes fizeram com que isso hoje fosse possível para a gente. Então, a vida, às vezes, a gente fica pensando lá no futuro e não pensa no simples de agora, o pouquinho que está contribuindo para algo imenso para a humanidade lá na frente. Então, o empreendedorismo, aí que eu vou falar, aí vai juntar tudo. O empreendedorismo, ele é essa liga
que liga o, que liga o que você é, a sua essência, com a coisa que está disponível, que é tudo que Deus criou, toda a criação, para ser feito algo muito maior que você. Só que não adianta você querer mudar o mundo, porque você tentar mudar o mundo é muito distante. Primeiro, vamos começar a viver, como a gente começa a falar sempre, vamos arrumar a cama. Galera, vamos levantar e arrumar a cama? Vamos fazer o simples e derramar a essência? Que aí, você empreendendo, você fazendo o simples, semeando, cuidando, cultivando essa semente quando ela brota, eu semear, olha, que legal, né? É verdade. É maneiro, né? Dá uma igreja. É o nome da minha igreja, pô. Ministério Semear. Aí a gente semeia e tal, plantou e foi, e vai crescendo isso, e de repente você vai ver que está gerando dinheiro. Então o dinheiro passa a ser o fruto daquilo que você fez em Deus. Sim. Então, se o dinheiro não é o propósito, dinheiro vira o resultado, então não tem como o dinheiro ser ruim. E aí volta o ser. O ser é alguém que produziu algo para o propósito e com isso teve o resultado do dinheiro. Com certeza. Então, o tema está invertido, mas é de propósito. Mas com certeza, assim, quando eu faço as conferências de finanças, cara, eu falo mais do caráter da pessoa, da raiz e da identidade da pessoa do que do dinheiro em si, porque ele é consequência, entendeu? Uma vez uma pessoa chegou e falou assim, pastor, eu ganho muito dinheiro, tá? Só que eu tô sempre endividado. Eu não consigo sair das dívidas, eu não consigo romper com as dívidas, eu não consigo vencer as dívidas. Eu estou sempre afundado em dívidas. E o que pode ser? A primeira pergunta que eu fiz foi assim, o que seus pais pensam sobre dinheiro? Aí a resposta foi a seguinte, a minha mãe dizia isso. A gente é pobre, mas a gente é honrado, a gente é pobre, mas a gente é honesto, entendeu? A gente é pobre, mas a gente tem tudo certinho, que não sei o que, tal. Então, quando esse cara começou a ganhar dinheiro, inconscientemente, o que ele achou? Minha mãe vai pensar o que de mim? Se eu sou rico, minha mãe vai pensar que eu sou o quê? Desonesto, desonrado. Mas isso é inconsciente, tá? Às vezes a pessoa nem se toca nisso. Ela vai vivendo assim, de modo inconsciente. Então, ela não quer desagradar a mãe dela. Qual foi a solução? Cara, pega e dá presente para tua mãe. Toda vez que você ganhar um bom dinheiro, dá um bom presente para tua mãe. Vai abençoando a vida da tua mãe. Dá a melhor casa que você puder dar. Abençoa a vida da tua mãe. Qual a mãe que vai achar que o filho é desonesto, desonrado, né? Se ele é um bom filho. Então, isso quebrou esse paradigma na cabeça desse camarada. Quebrou esse paradigma na cabeça dele, ele começou a deslanchar. Mas você percebe que tudo começou com a simples semente. Com a semente de um pensamento limitante. De um pensamento que bloqueava ele numa mentira que parece verdade. Quem disse que todo rico é ladrão? Quem disse que todo rico é desonesto? Quem disse que todo rico construiu sua riqueza em cima de desonestidade, de sonegação de imposto? Aonde estão as provas disso? A maior prova de que isso não é verdade é que quando isso acontece vira notícia. Se é notícia é que não é algo comum, pô. O que é comum não é notícia. Entendeu? Então, assim, a maioria das pessoas que eu conheço que são prósperas e ricas financeiramente, elas são extremamente honestas. Eu conheço muito pobre desonesto, pô. Eu conheço muito pobre arrogante, muito pobre mentiroso, muito pobre sem caráter. Entendeu? Como existe rico também, então a gente não pode falar que uma classe é uma coisa e outra classe não é. É aquilo, aí eu volto naquele ponto. Abusam da verdade, mas o fato de abusarem da verdade não torna a verdade em mentira.
E aí, tocando na questão do empreendedorismo, por exemplo, o empreendedorismo nada mais é que você demonstrar algo que já está dentro de você. Quando alguém me pergunta lá no Instagram, né, que eu abro a caixinha lá de mentoria todo dia. Aí quando alguém pergunta lá no Instagram, o que é empreendedorismo? Eu sempre falo, ó, empreendedorismo é resolver problema. Entendeu? O mundo está cheio de problemas aí, você vai resolver problema. Só que ao mesmo tempo que você está resolvendo problema, você revela a glória de Deus. Ao mesmo tempo que está resolvendo problema, você acrescenta valor, você gera valor nas vidas. Ao mesmo tempo que você está resolvendo problema, você transforma realidades. Empreendedorismo é resolver problema. Então, é melhorar. É o Filho de Deus. Sim, ué. É manifestar, entendeu? Manifestar aquilo que Deus já colocou dentro de você. Por isso que eu cito Efésios. Eu falei de 3 coisas, eu só citei 2. A terceira é que tem um poder dentro da gente. Ele vai dizer assim, que esse mesmo poder manifestou em Cristo, ressuscitando Jesus do meio dos mortos e colocando Jesus assentado à direita de Deus nas regiões celestes, acima de todo principado, potestade, de todo nome que se nomeia, não somente nesse século, mas no vindouro, e constituiu Cristo como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Logo, cabeça não se separa de corpo. Se Cristo está sentado, à direita de Deus, nós também estamos. É uma constatação simples. E ele vai afirmar isso no capítulo 2 de Efésios, que ele vai falar assim, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, pelo seu grande amor que nos amou, nos deu vida, nos vivificou, passado, juntamente com Cristo, e nos fez assentar nele nas regiões celestes. Então Paulo está dizendo que a igreja e Cristo estão assentados na mesma posição nas regiões celestes. Porém, ele diz o seguinte, este poder que ressuscitou Cristo também está dentro de nós. Por isso ele fala, eu peço a vocês que vocês tenham essa compreensão, que vocês tenham um chamado, uma vocação, e aí muita gente trava aqui, o que eu vim fazer nessa terra? E aí perde muito tempo procurando qual é a sua vocação, qual é o seu propósito. Cara, mas isso aí se descobre no caminho. É saindo que você descobre, entendeu? É avançando que você descobre. Então, assim, as pessoas às vezes perdem muito tempo nessa crítica, crítica não, nessa crise. Qual é o meu propósito? Cara, teu propósito é servir mesmo. Você veio para servir. Você veio para revelar a glória de Deus e veio para servir. Agora, como? Vai servindo. Se você não sabe o como, ajude alguém que já está servindo. E ali dentro você vai se descobrir. Não é aqui que eu quero, não é aqui que eu me encaixei. Vai chegar um ponto que você vai se descobrir. E aí, para você servir, você tem à sua disposição os recursos materiais, recursos espirituais, recursos emocionais. E o terceiro ponto que o Paulo fala é que nós temos um poder dentro de nós, que é justamente essa capacidade ou habilidade, seja humana, aí o poder nós vamos dividir em 2 pontos. Quais? Poder humano e poder espiritual, para desempenhar, para utilizar as riquezas que Deus tem nos dado. Por isso, lá em Deuteronômio 8:18, Deus vai falar assim, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá poder para adquirir riqueza. Em algumas versões vai estar capacidade, em algumas versões vai estar força, para adquirir riquezas. Está falando de coisas materiais. Então, ele que antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá forças para adquirir riqueza. E no hebraico, aquela palavra ali é habilidade, poder, capacidade. Então, tanto humana quanto espiritual. Já está dentro de nós. Agora é o seguinte, será que você crê? Será que eu creio? Será que nós, como igreja, acreditamos nisso? E aí entra o ponto, quem acredita age, né, cara? Quem acredita pula do barco, bota o pé na água e vai andar sobre a água. Quem não acredita fica só falando que acredita. E aí vem aquela frase de Tomé, deixa eu colocar a mão, pelo menos teve coragem para dizer que não acredita, né? Uhum. Olha, não tô acreditando não, mas deixa eu encostar. Pô, tu falou um negócio aí fantástico. Você falou um negócio fantástico. Não consegui acreditar. Existe, não tô acreditando, não tô vendo.
beleza, então deixa eu tocar, deixa eu fazer, deixa eu falar. Porque a vocação é quando você nega a si mesmo e começa a fazer algo que não é em prol para si, mas em prol de um ideal, em prol de algo, porque a vocação ela te chama para fora, ela é sofrimento, ela é mais sofrimento no percurso do que alegria. A alegria é o fruto. Então, o percurso não é de um percurso de eu vou ficar o tempo inteiro só. Não, cara, trabalhar cansa. Trabalhar cansa, trabalhar enfadonho, trabalho é chato, não é legal 100%. Mas o fruto disso é a alegria. Então, as pessoas elas querem que o processo seja alegria. Então, o que vai ser no final? Não tem isso. Claro que isso precisa de um prazer, né? Mas prazer é a Sim, compensação do trabalho anterior. Então, você trabalha, então você tem um esforço. Esse esforço é o que vai te fazer ter a recompensa final. sim, com certeza. E o interessante de falar o negócio sobre o sofrimento que você falou aí, acho bem bacana esse ponto também. É como eu falei, a minha missão, eu acho que acho não, né? Tenho certeza, é o que eu faço. É quebrar paradigmas, né? Já ouvi muita gente falando assim, quem é você para falar desses assuntos, que a gente tem que viver bem, que a gente pode viver bem nessa terra? Olha o apóstolo Paulo. Eu falei, cara, primeiro, o que tem relatado do apóstolo Paulo não é a vida do apóstolo inteira, tá bom? Deve ter o quê? Uns 6 anos no máximo da vida dele, que foi relatado ali. Então, não é a vida inteira do apóstolo que foi relatado ali. O primeiro paradigma tem que quebrar. Segundo, mesmo com todos esses paradigmas em relação ao apóstolo Paulo, eu tive até um debate com um professor do seminário na época por causa disso, que eu falei assim, mesmo com todos o sofrimento relatado do apóstolo Paulo ali, cara, não quer dizer que desde que ele achou Jesus, ele sofreu o tempo inteiro, tá? Aí eu já vou chegar na questão da cruz, aí você vai me entender sobre o sofrimento. O que eu penso sobre o sofrimento. Você vai entender da cruz. Ele sofreu, tá? Até porque essa era a missão dele. É o terceiro ponto que eu quero tocar nisso. Tem pessoas que falam assim, quem sou eu se o apóstolo Paulo sofreu? Eu falo, você é você não é o apóstolo Paulo. O apóstolo, quando foi chamado, o próprio Cristo especificou muito bem para ele, olha, este é para mim um vaso escolhido e lhe mostrarei o quanto há de padecer pelo meu nome. Não sei se pela lei da semeadura, porque ele matou muita gente, talvez possa ser, ou não, sabe-se lá qual é o propósito de Deus na vida do Paulo. Mas o próprio Deus deixou bem explícito que Paulo iria sofrer pelo nome dele. O propósito de Deus na vida dele é o fruto, que somos a gente, né, cara? Sim, claro. Então, assim, o cara, ele evangelizou o Novo Mundo naquela época, pô. Evangelizou a Europa, a Ásia, o cara foi... Então, assim, o nível de chamado dele era absurdo. Então, para o nível de sofrimento e dedicação. Então, não quer dizer que eu tenha que sofrer igual o apóstolo. Isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. O chamado de Paulo não é o mesmo do meu, não é o mesmo do seu. O quarto ponto que eu quero tocar em relação ao sofrimento, em relação à cruz. O contexto, que quando Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, a sua cruz é sofrer pelo seu propósito. Então tem muita gente sofrendo por coisas que não deveria estar sofrendo, pô. Mas porque a religiosidade diz que o crente tem que sofrer. Aonde? Entendeu? A religiosidade diz que o crente tem que sofrer. Tem que sofrer pelo seu propósito. Tem que sofrer pelo seu chamado. Tem que sofrer pela sua vocação. Então, quando Jesus fez esse chamado, ele não fez para os discípulos. Ele fez para aqueles que queriam ser discípulos, não. Ele fez para os discípulos. Não fez para aqueles que queriam ser só ouvintes. Ele fez para aqueles que queriam ter um relacionamento mais profundo. Então, cara, você vai ter que largar
vai ter que abrir mão de algumas coisas, aqui você vai ter que deixar, é igual Jesus falou para o jovem rico, que muitos interpretam errado aquele texto também. Jesus é contra a riqueza, que ele mandou o jovem rico vender tudo. Não, ele mandou o jovem rico vender tudo porque o coração do camarada estava naquilo. Mas José de Arimateia era riquíssimo, e por que Jesus não mandou ele vender tudo? Nicodemos era riquíssimo, então por que Jesus não mandou ele vender tudo? Só tinha túmulo zero bala, né, que nunca foi usado, e túmulo de família, quem era extremamente rico. Então José de Arimateia era como se fosse um senador, era um homem rico. E Jesus não mandou ele vender tudo, porque o dinheiro de José de Arimateia ia servir para um propósito. Entendeu? O dinheiro de Nicodemos serviu para um propósito. Mas do jovem rico talvez não. Mas, talvez, eu boto talvez porque a gente não sabe como seria a história. Mas eu tenho um vislumbre de como seria a história. Pelo decorrer do que Jesus falou. Aquele jovem, ele abriu mão das riquezas, né? Ele não quis abrir mão das riquezas e abriu mão de seguir a Jesus. Então ele não quis carregar a cruz. E aí, Pedro fala assim, desculpa o perdão da palavra, né? Mas estamos ferrados, eu estou ferrado. Quem pode se salvar então? Quem pode se salvar? Estamos ferrados. Entendeu? Quem pode se salvar? Porque aquele camarada tinha tudo e não quis, não pôde seguir a gente. E a gente? Aí Jesus fala assim, olha, para Deus nada é impossível. Então Deus não está falando que o rico não vai para o céu. Ele está falando que talvez pela sua quantidade de posses, e aí você percebe, cara. Uma vez eu fui muito criticado no seminário, que eu falei que é mais difícil evangelizar o rico do que o pobre. E aí eu falei assim, se tu faz uma campanha para levantar dinheiro para a África, olha, vamos levantar dinheiro para a África, tá? E vamos evangelizar na África, levar cesta básica, o que for. Muita gente vai se mobilizar. Se você botar as fotos daqueles garotinhos lá, passando fome, já quero deixar bem claro que eu não sou contra não, tá? Eu só estou tentando expandir a mente e dar um outro ponto de vista, tá bom? Então, assim, muita gente vai se sensibilizar e vai conseguir ofertas para você poder, investimento financeiro para você poder fazer seu trabalho na África. Agora, se você falar assim, olha, eu tenho que ir para a Alemanha, eu vou para a Suíça, porque lá, vou para a Holanda, eu vou fazer um trabalho missionário na Holanda, vou evangelizar na Holanda, vou para a Suíça e tal, e eu preciso de investimento financeiro. A maioria, fazer missões na Holanda é mole, fazer missões na França, fazer missões na Suíça, entendeu? Só que lá existe um alto índice de esfriamento, o número de igrejas fecham, entendeu? Prostituição em determinados lugares na Holanda assim, é igual vitrine, as mulheres ficam dançando nas vitrines, cara. Então você percebe que quando você fala que vai evangelizar em países mais ricos, é um nível de mensagem diferente. Além de ser um nível de mensagem diferente, você vai encontrar oposição dos próprios crentes, falando de que você, olhando para você como se você não fosse um evangelista, mas como se você estivesse indo passar férias na Europa, entendeu? Então você percebe que há um bloqueio quanto a isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque esse é uma cruz, entendeu? Você tem que sofrer pelo seu propósito. Desde o momento em que eu me dediquei a abrir a mentalidade da igreja em relação ao assunto financeiro, eu sofro ataques, eu sofro um montão de coisa. Pastor mercenário, pastor pilantra, pastor isso, mas é minha cruz, velho. É o meu sofrimento. O sofrimento que Deus estabeleceu para mim. Não que isso me incomode, já me incomodou no início, mas hoje em dia não me incomoda mais não. É o sofrimento que Deus estabeleceu. Então, eu não sou Paulo. Quando Jesus falou para aquele jovem, depois Pedro falou assim, quem é que pode se salvar? Ele falou assim, olha, para Deus nada é impossível. Ele está dizendo o seguinte, pode ser até mais difícil, mas é óbvio que terão ricos salvos. E aí Pedro vai dizer assim, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E aí Jesus diz, quem tem capacidade de deixar tudo para me seguir?
receberá 100 vezes mais de tudo que deixou, tá? Aí ele dá alguns exemplos lá, mãe, pai, família, irmãos, bens, propriedades, por amor de mim, por amor do reino, receberá 100 vezes mais, ainda nesta vida e na vindoura. É algo que começa aqui e vai seguindo. Então, muita gente está sofrendo por aquilo que não deve sofrer, entendeu? Sofrendo desnecessariamente. Eu não estou falando que não haverá sofrimento. Não é essa a minha linguagem, não é esse o meu discurso. Eu estou falando que se é para sofrer, sofra pela coisa certa. Sofra pelo teu propósito, sofra pelo teu chamado, sofra por aquilo que Deus colocou no teu coração, pela visão que Deus te deu, pelo projeto que Deus te deu, pelo sonho que Deus te deu. Isso é carregar a cruz. E um último ponto que eu queria falar sobre Paulo, que a vida dele foi relatada. Ah, mas Paulo fazia tendas. Não, ele fez tendas durante um tempo. Quando ele estava em Corinto, na casa de Lídia, se eu não me engano. Mas ele não fazia isso sempre. Entendeu? Então, assim, você percebe que as pessoas pintam Paulo e elas não olham os detalhes do que está escrito sobre Paulo. Por exemplo, Paulo queria ir para Roma. Ele queria ir para Roma. E aí ele escreve a carta aos Romanos, lá no capítulo 15, dizendo que queria ir para Roma. E aí quando ele escreve essa carta aos Romanos, ele faz todo um planejamento. Eu vou para vocês, depois eu vou para a Espanha. Ele tinha todo um planejamento na cabeça dele. Primeiro eu vou em Jerusalém levar a oferta para eles lá, depois eu vou para aí. E ele fala assim, aí vocês vão me enviar, serei enviado por vocês à Espanha, ou seja, a igreja tinha que bancar Paulo. É isso que ele falou, bancar a viagem de Paulo, tá? Então a igreja tinha que bancar aquela viagem. Então ele falou assim, esse era o plano dele. Quando chegou no meio do caminho, cara, ele foi preso e aí ele ganhou de graça a viagem, né? Ele falou que queria ser julgado em Roma, que também era cidadão romano. Então ele queria ser julgado em Roma, o governo teve que mandar ele de graça. O cara que ia pagar a passagem agora ganhou a passagem de graça. Esse é o sofrer, cara. Ah, mas o cara estava sendo preso pelo propósito dele. Tanto é que Ágabo, quando fala com ele, ó, cara, se tu for para Jerusalém, tu vai ser preso. Ele vai, ele não tá nem aí. Ele vai, numa boa. Se talvez fosse hoje, alguém fala, olha, se tu entrar ali, tu vai ser preso. A gente não iria. Ele foi numa boa, porque ele sabia que o propósito dele era sofrer. Aí acontece a história do naufrágio, todo mundo conhece a história do naufrágio. Paulo vem, ele vai parar numa ilha chamada Malta. Cara, perdeu o barco, perdeu tudo, entendeu? Ele cai numa ilha chamada Malta, ali uma víbora pica ele não morre, e o pessoal fala, cara, esse cara aí tem uma coisa diferente nele. E aí descobre que o rei daquela ilha estava passando mal, chamam Paulo, Paulo vai lá, ora pelo cara e cura o cara. E aí ele começa a chamar os enfermos, aí Paulo vai orando, Deus vai usando Paulo, e Paulo vai curando todo mundo, o evangelho é pregado ali. Deus queria que ele passasse ali primeiro. Aquele rei ficou tão agradecido, o que ele faz para Paulo? Ele dá um barco novo para Paulo, cara. Você tem noção disso? Interessante é que ele não dá para o governo que está levando Paulo, ele dá para Paulo. Paulo é que deixa para o governo, não sei se deixou também. Mas ele dá um barco novo para eles seguirem viagem, enche o barco de especiarias, enche o barco de riquezas, enche o barco de tesouro, de roupa, tal. Não sei se Paulo ficou com o barco ou deu, mas deu para Paulo. Então agora não era Paulo que estava indo de carona, agora Paulo estava dando carona. Paulo estava dando carona, pô. Agora Paulo deu carona, entendeu? Aí, como eu falei, eu não sei se ele deixou o barco depois para o governo, deve ter deixado. Ou se ele utilizou. Mas o interessante é que quando ele chega em Roma, ele vai para o julgamento, não acha um crime contra ele, mas para poder acalmar a ira dos judeus, o que Paulo faz? Cara, Paulo fica em prisão domiciliar, pô. Ele aluga a própria casa. E é ali que ele escreve a carta de Efésios. Entendeu? Ele aluga uma casa, então tu vê que ele tá cheio, ele tá com dinheiro ali naquele momento. E não é pouco, não. É muito dinheiro. Bota um guardinha na porta lá, provavelmente olhando para esse guarda que ele escreveu sobre a armadura, lá na igreja de Éfeso, mas é isso que eu quero que você entenda, né? Que vocês entendam.
a gente tem uma mania de simplesmente reproduzir o que os outros falam, mas se a gente olhar os detalhes que a Bíblia nos mostra, nós vamos olhar um panorama, a gente tem que ver um panorama, entendeu? A gente tem que olhar por cima e tentar ver um panorama, que a Bíblia não fala de 100% da vida de Paulo. Então a gente fica pichando um evangelho, um cristianismo, que de muitas vezes um sofrimento desnecessário. Eu não estou dizendo que não há sofrimento, eu não estou dizendo que não há uma cruz, eu não estou dizendo que não existem aflições, eu estaria sendo leviano nessas minhas palavras, porque o próprio Cristo diz que no mundo tereis aflições, entendeu? Mas existem aflições que são da vida, tem coisas que é só a vida acontecendo, pô. Eu saí dali e machuquei o braço. É a vida acontecendo, qualquer um poderia machucar o braço. Deus não gosta de mim, Deus não quer, porque as coisas na minha vida estão... É a vida que está acontecendo, pô. Tem coisas que é a vida que está acontecendo e vai acontecer para todo mundo. Agora, tem sofrimentos que são relacionados ao nosso chamado, ao nosso propósito. Sofrimento útil, né? Sofrimento útil. É o sofrimento útil. Isso aí. Existe sofrimento que é da vida, existe esse sofrimento útil que está relacionado ao nosso propósito, ao nosso chamado, entendeu? Agora existe também o sofrimento desnecessário. Qual é o sofrimento desnecessário? É aquele que foi criado pela mentalidade religiosa, pela cultura, pelo marxismo cultural e por aí vai. Esse é o sofrimento desnecessário. É um sofrimento que imporam na sua cabeça, imporam na minha cabeça, imporam na cabeça, colocaram na cabeça das pessoas, e que não tem um fundamento de ser. Tipo, por que você tem que sofrer dessa maneira? Não, porque Paulo sofreu. Mas e você? Você tem que sofrer desse jeito? Será que é isso que Deus te chamou para ser? Entendeu? Por que eu tenho esse panorama todo? Para falar em relação à riqueza. Porque tem muita gente que não quer prosperar financeiramente, porque acha que é errado. Entendeu? Acha que é errado. Por isso que eu sempre falo, Eduardo, a Bíblia é um livro de princípios. Olhe a história e extraia os princípios, entendeu? Quando Paulo escreve para Timóteo, que ele fala sobre o amor ao dinheiro ser a raiz de todos os males, a gente poderia ficar naquele capítulo ali um bom tempo. Mas quando ele escreve para Timóteo, fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, a gente tem que lembrar que ele está escrevendo para Timóteo. Timóteo era um pastor, entendeu? E Timóteo precisava de algumas orientações. Naquele contexto existia muita gente que utilizava-se do evangelho para enriquecer, utilizava-se do evangelho de modo ilícito, tá? Porque é lícito que alguém se utilize do evangelho para ter recursos, é só ler 1 Coríntios capítulo 9. Mas Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 9, abriu mão. Ele abriu mão porque quis. Foi escolha dele. Porque... E ele não abriu mão de receber dinheiro da igreja, por exemplo, da Macedônia, de Filipos. Ele não abriu mão. Essa galera aí, ele não abriu mão, não. Ele abriu da igreja de Corinto. Provavelmente Corinto tinha o mau costume de jogar na cara, né? Ou então, Léo, a gente pode também usar isso, no caso, nesse contexto, ele fala para não ser pesado aos irmãos. Então, quer dizer, talvez existiria, não sei, mas hoje, trazendo um paralelo para o nosso contexto, sim, se eu vou para um lugar onde está uma crise financeira, eu banco minha viagem. Sim. Porque meu propósito é ir lá. Então, isso. Existe um lugar que você vai pagar para trabalhar. Em si, vamos trazer para a realidade. Existe um lugar que você vai pagar para trabalhar. E isso aí é um investimento. Porque com certeza. Eu costumo dizer que Coríntios é a igreja mais brasileira que existe na Bíblia. É muito, pelo menos a carioca. Não posso dizer. Primeira vez que eu ouço isso. Geralmente eu brinco lá na igreja assim, não, ainda bem que isso não acontece aqui não, né, gente? Porque assim, quando você pega um panorama muito grande, né? Amplo, ainda mais a gente que conhece alguns absurdos, né? Coríntios encaixa muito aqui no Rio. Não é? Em alguns aspectos. E é isso, cara. Você trazendo para o cotidiano, você mostra que, cara, às vezes você vai pagar, mas o fruto que vai sair disso é a sua paga. Paulo foi para Coríntios, mandou essa carta para Coríntios,
disse que não ia ser pesado os irmãos, estava trabalhando e tal. Mas o fruto é a carta. Sim. O fruto é a carta. Não é não é a viagem missionária. A viagem missionária é o custo. Mas aí que eu falo, o fruto, o legado, quem está aproveitando é a gente, hoje. Sim. Às vezes o fruto legado não é nem pro cara. O iPhone 12 o Steve Jobs não mexeu, cara. Mas se não Verdade. fosse lá atrás no primeiro, o iPod que ele jogou, ó, isso aqui tá grande, joga dentro do aquário, aí sai bolha. Ah, pode diminuir o tamanho. Essa foi a semente lá atrás do Steve Jobs. Hoje a gente tem o iPhone 12. Entendeu? Hoje a gente tem a tendência do touch. Porque isso foi lançado pelo cara. Claro. Então, talvez o sofrimento da pessoa que está lá atrás, ela só vai ser remunerada, ele vai ter alguma coisa no futuro que ele mesmo não vai nem usufruir. Mas o legado que ele deixa, que esse empreendedor deixa, é muito maior. Sim, com certeza. Eu estou falando disso, né? Na verdade, que eu estou falando é só para tentar dar um panorama geral da mentalidade de como Paulo vivia, de como via as coisas, e que em nenhum momento era contrário à riqueza, à prosperidade, ao contrário, entendeu? Era favorável a tudo isso. Só que é como Jesus diz lá em Mateus 6, e justamente o contexto também ali fala sobre dinheiro. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, assim, você precisa saber olhar as coisas com os olhos bons. E aí nisso tudo se encaixa a questão do dinheiro, do empreendedorismo. Pô, porque não tem lógica se a pessoa não gosta ela é contra a prosperidade financeira, ela é contra a riqueza financeira, tá empreendendo por quê, então? Não tem lógica, pô. Teu empreendimento ele é limitado, entendeu? Se alguém já entra no empreendedorismo com a cabeça contrária à escala financeira, ao crescimento financeiro, por que está empreendendo? Não tem motivo de ser, entendeu? A gente empreende porque a gente quer escala. Se eu não quisesse escala, crescer em escala, se eu não quisesse crescimento financeiro em escala, eu ia ser CLT. Eu ia trabalhar para alguém, entendeu? Que aí eu tenho um teto ali, limitado, né? Agora, quando a gente empreende, a gente já tem que entrar com essa cabeça. Escala, tem que crescer. Ah, mas tem o empreendedorismo social. Tem o empreendedorismo social. Você tem duas vertentes do empreendedorismo social. Ou você vai viver pedindo doação, ou você vai empreender vendendo alguma coisa para investir no projeto social, que vai depender de escala. Quanto maior recurso, quanto maior dinheiro, quanto mais dinheiro, quanto maior o recurso, mais pessoas você vai alcançar, mais pessoas você vai transformar, entendeu? Então a gente precisa entender isso. Só que se a gente não quebrar primeiro esses bloqueios em relação ao crescimento financeiro e à riqueza financeira, entendeu? Se a gente não quebrar esses bloqueios, a gente já vai entrar no empreendimento com a cabeça pequena. E aí já está meio que destinado a fracassar ou ser extremamente limitado, entendeu? Por isso que eu dei o exemplo daquele rapaz lá, que tinha um problema com a mãe. Aquilo ali foi só um exemplo, não encaixa aqui na questão do empreendedorismo, mas ele fazia questão de se endividar. Tem muita gente que é assim, cara, infelizmente, assim, e é inconsciente. Ele faz questão de se endividar ou de ficar arrumando trabalho desnecessário, entendeu? Por quê? Porque a mentalidade do brasileiro é que o trabalhador, a mentalidade do brasileiro é de trabalhador, entendeu? Então ele não quer passar a ideia de que a vida dele é fácil, ou que ele é abençoado. Aí ele tem que trabalhar, ele tem que ficar arrumando ideia, ele tem que ficar arrumando negócios, tudo assim, que tem a ver com o dele, que não tem a ver com ele, ou seja, ele tem que fazer um montão de coisas, ele se atarefa ao extremo, ele se atarefa de modo absurdo, justamente para passar a imagem que, cara, quer ver, vou dar uma expressão aqui, quantas vezes você já ouviu isso aqui? Tô correndo atrás do prejuízo. A gente ouve demais, mano. Tô correndo, pô, que prejuízo, pô, tô correndo atrás do prejuízo. Então você percebe
que são pessoas que querem passar a imagem do quê? Do cara sofrido, do trabalhador sofrido. Cara, quando a gente tem uma vocação, quando a gente tem um propósito, até o sofrimento é alegre, pô. É aquilo que você falou, é um sofrimento útil. Entendeu? Tem a sutilidade, né, cara? O Sim, sofrimento não é só, vou sofrer. Aí fica fútil o sofrimento, não fica útil. sim. É outra coisa. Quando a gente, assim, você acorda cedo para trabalhar, você está acordando cedo porque você precisa de um sustento. Só que se isso for só um ciclo, você não deixou nada para trás, você não construiu nada, nem em pessoas, nem em ninguém. Entendeu? É isso que a gente acha, que é o que eu digo que é sofrimento útil, porque fica numa futilidade, você está só sofrendo, sofrer por sofrer. E aí não vale, eu não creio que vale a pena esse sofrimento. E aí que vem, aí vamos voltando. O dinheiro deixa as coisas mais fáceis? Deixa. Porém, ele também deixa as coisas mais difíceis, porque você tem que gerenciar mais dinheiro. Então, é uma coisa escalonada. Você vai ganhar muito, você vai ter mais dificuldade. Você vai ter mais sofrimento, vai ter mais problemas para resolver. Quem tem maior demanda tem mais problemas a ser resolvido. É fato. Sim. Existe um versículo em Eclesiastes, Salomão diz assim, onde aumenta a riqueza, também aumenta o número de bocas que ele come. Entendeu? Então, esse versículo a gente pode trazer ele para duas vertentes. Quais são? Primeiro, aonde tem mais riqueza, aumenta o número de bocas que ele come. Então, quer dizer que você vai abençoar mais pessoas. Então, quanto mais dinheiro, mais pessoas abençoadas e mais vidas abençoadas. Mas também diz, ali também aumenta o número de bocas que come. Isso quer dizer mais responsabilidade, porque é mais funcionários que você vai ter que sustentar. São mais famílias, mais funcionários, mais pessoas que estão debaixo da sua autoridade, debaixo do seu empreendimento, que você vai ter que sustentar. Então, o dinheiro ele te dá essas duas vertentes. Ao mesmo tempo que ele te dá facilidade, e o dinheiro é isso. Dinheiro é facilidade, cara. Dinheiro é ferramenta, dinheiro é facilidade. Então, ao mesmo tempo que o dinheiro te dá essa facilidade, ele também te traz responsabilidade. Igual eu brinco lá na igreja, né? Como diz aquele grande profeta, aquele homem de Deus, aquele grande profeta, o tio Ben, né, do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, o dinheiro ele traz esse ponto, né? Onde aumenta a riqueza, também aumenta o número de bocas que ali come. E se o dinheiro vai existir rico, vai existir rico. Né? Que o rico seja um filho de Deus, que pelo menos a justiça de Deus vai estar ali, básico. Se alguém vai ter que ser, então que seja eu. É isso. Pô, Entendeu? Porque eu sei o meu coração, eu não sei o do outro. Então alguém vai ter que inovar, alguém vai ter que empreender. E essa é a mentalidade do empreendedor que a gente quer gerar, que a gente quer construir o nosso lema da Casa Base a gente não está aqui para construir algo para pessoas, mas estamos aqui para construir algo em pessoas. Tem uma frase do pastor, eu não sei se é do Alessandro ou se é do Davi, mas é dos nossos pastores, e é o lema da nossa base. Então a gente precisa isso, de empreender, que o empreendedor entenda que não, precisa de alguém, vai ser eu. Vamos lá, eu vou. Pô, tem cada. O pessoal que tá nesse grupo, meu Deus, eu fiquei assim olhando assim. Gente, a gente começou com o pessoal que falei assim, cara, só tem mega milionário aqui, só mega empreendedor. Mas é isso, cara. Assim, é igual aquela pessoa que falou comigo. Só ideia top, só ideia top. É igual aquela pessoa que falou comigo. Pastor, eu não quero enriquecer, porque como é que eu posso ter tanto dinheiro com tanta gente passando fome? Eu falei, cara, mas você passar fome vai ser só mais um, vai ajudar em quê? Não vai mudar em nada, pô. Dá emprego para quem tá passando fome. É, isso aí, justamente, porque, aí que eu falo, justamente que você se incomoda com a fome da vida das pessoas, é que você tem que empreender para dar emprego, é que você tem que empreender para sustentar projetos sociais,
é que você tem que empreender para investir em missionários, é que você tem que Empreender para empreender financiar a casa base. para financiar a casa base, em financiar o reino, pô. Entendeu? O empreendimento serve para isso, cara. Esse é o nosso foco, entendeu? Sim. O Salomão ele escreve um negócio lá em Eclesiastes, ele fala assim, ele chama de vaidade. E é vaidade. A palavra vaidade, na verdade, não tem nada a ver com aparência. É passageiro. O significado da palavra vaidade ali no seu original hebraico é passageiro, vai passar. Então, quando ele fala vaidade, ele não está dizendo que você não pode ter. Quando ele fala que é vaidade, ele não está falando que você não tenha que ter. Quando ele diz que é vaidade, ele não está dizendo que é errado ter. Leia Eclesiastes com outros olhos, e quando você entende que é vaidade, ele fala que é passageiro, ou seja, são coisas que nós não precisamos colocar o coração. E ele diz algo que ele chama de vaidade, ele diz assim, a gente empreende, faz um montão de coisa e fica aí, né? E às vezes fica para quem nem lutou por nada, não lutou para ter nada daquilo. Isso é herança. E por aí vai. Mas quem disse que isso é errado? O fato dele falar que isso é vaidade, ele não está dizendo que é errado. Então a gente tem que deixar um legado nessa terra. É como a tâmara, né? Os árabes têm um negócio com a tâmara, mas a tâmara demora muito, eu acho que é 300 anos para dar fruto, não é isso? Não tem Aquela. Eu não sei o tempo, não, sei que é muito tempo. É uma Eu árvore sei que o especial. cara que planta só o neto come, eu acho, uma coisa assim, o bisneto. Eu sei que é muito tempo, então alguém plantou. Então Sim. sempre tem que ter alguém plantando a tamareira, para sempre ter tâmara. Então, Alguém tem que plantar. então todo mundo planta, mas ninguém colhe do seu plantio. Eu acho essa filosofia assim muito rica, né? O empreendedor é isso, ele planta e ele nem sabe se ele vai colher real os frutos desse plantio. Talvez Ele vai ele colher está, parte, né? talvez Tem ele coisa que está, ele não vai colher. talvez ele está colhendo o que o outro plantou e outro vai Sim. colher o que ele está plantando. Às vezes está montando uma empresa e ela vai ficar para a posteridade. Uma ideia que vai motivar uma outra ideia. E a sua ideia está motivada por uma outra. Você vai se sustentar, mas você não vai colher o fruto. Porque o fruto em si, às vezes, não é o sustento. Uhum. Às vezes nem é o que você vai te dar no meio. Às vezes o fruto é algo muito maior que você nunca nem vai ver. Às vezes se escreve um texto, esse texto vai ser lido lá longe e daqui a 30 anos e vai mudar a vida de alguém. Então um textozinho às vezes mudou a vida de uma pessoa e mudou por uma iniciativa pequena. Eu nunca fui na Suíça e meus livros já estão lá. Entende? Eu recebo e-mail de pessoas que leu meu livro na Suíça. Eu nunca fui na Suíça. Nunca nem pisei lá. Isso. Entendeu? Que é legal, né? E nem sei se vou pisar na minha vida. Pretendo, mas nem sei se vou pisar. É aquilo, propósito. Você vai fazendo um propósito e vai acontecendo, as coisas vão acontecendo. E às vezes ser uma pessoa notável não quer dizer ser uma pessoa famosa. Isso também é muito importante da pessoa pensar. Às vezes, ser notável não é ser famoso, não é ser muito conhecido. Às vezes, ser notável e para pessoas chaves, entendeu? Existem pessoas que são simplesmente aquela pessoa que vai dar o pontapé inicial em toda uma geração inteira. Existem pessoas que tocam uma geração inteira e o nome da pessoa é esquecido. Eu sempre ensino lá na igreja que tem certos sofrimentos que a gente passa que não necessariamente é por causa da gente, né? Não sei se acontece aí na sua igreja, né? Mas eu acho que não acontece, não. Acho que não acontece nas igrejas do Brasil, só nas igrejas fora do Brasil, né? A pessoa tá na penimba, tá na merda, e a pessoa fala assim, deve estar em pecado. Tem alguma coisa errada com essa pessoa, deve estar em pecado, né? Mas eu acho que isso não acontece aí, não, né? Aí eu falo assim... Não sei. Aí isso aí tem que perguntar pro pastor. Graças a Deus, esse legado é dos velhos, né? Os meus não. Aí tem gente que fala assim, deve estar em pecado, tem alguma coisa errada. Não sei o que. Eu falo, cara, tem certos sofrimentos que não é pecado e não é nem pra gente aprender alguma coisa, cara. É para servir a outros. Tem sofrimento que a gente vai passar, é só você olhar a vida de José.
a gente fala assim, José foi preso porque ele ia ser governador. José foi escravo porque ele ia ser governador. José foi vendido porque ele precisava ser trabalhado para ser governador. Sim, tudo certo. Aí José vira governador, beleza. Mas quando ele chega lá em cima, que ele perdoa os irmãos dele, ele fala assim, para isso aconteceu tudo isso. Tudo que me sucedeu. Estou colocando nas minhas palavras. Foi para ajudar vocês. Ou seja, não foi para ele ser governador. O ser governador era servir a sua família. O ser governador era para servir os seus irmãos. Então, todo o sofrimento não era somente para ser governador. Era para servir a outros. Entendeu? Ser governador era só uma ferramenta. O fruto era outra coisa. O fruto é isso. E o líder, ele serve. Eu estava falando, acho que não sei se foi na minha aula que eu disse. O dono da empresa são os funcionários. O verdadeiro dono da empresa é o teu colaborador. Essa pessoa que vai ser a real dono. Por quê? Porque dali ele é o sustento dele, dali ele que mantém o negócio. Você é o cara que teve a ideia. Quem come desse fruto quem é o dono da maçã. É quem tá comendo. Quem comprou, quem plantou, é quem está comendo dela. Quem tá esse fruto, o dono do fruto não é a pessoa, não é a árvore mais, porque outra pessoa já está comendo desse fruto. Então, o dono do fruto não é a árvore, não é o dono da árvore, mas sim quem está comendo dele. Verdade. Então, ser governador ali na história de José não era o final. A gente fala assim, ele precisava ser governador. E a gente sempre coloca a posição dele como objetivo final da história. Mas não é, pô. Ele mesmo fala, para isso o Senhor me fez vir aqui. Para salvar o povo, para salvar os judeus, para salvar, no caso, na época, os hebreus, para salvar a sua família. Entendeu? Para salvar o Egito. Para salvar o Egito. Também. Sim. Para salvar a humanidade. Para salvar a humanidade, né? Deixa eu compartilhar um negócio com você aqui. José era tão empreendedor, cara, que a mente dele, é por isso que eu sempre falo, cara, tem que mudar a mentalidade. Tem gente que guarda dinheiro para a época das vacas magras. Tô guardando dinheiro para quê? Para a época das vacas magras. Pô, então eu costumo brincar assim. Tem um barulho alto. Eu costumo brincar assim. Não, tranquilo. Eu costumo brincar assim. Tu já guarda dinheiro profeticamente para dizer que vai se dar mal. Vou guardar dinheiro para as vacas magras. Aí vem as vacas magras e rouba tudo que você guardou, pô. Você foi profético. José guardou para vender. Olha isso que eu ia falar. Ele guardou para vender, pô. Ele não guardou para poder ter. Ele guardou porque ele ia vender para todo mundo. Ele guardou para vender. No dia que todo mundo não tivesse. É isso aí, é igual a ação, pô. Ele guardou para vender. Ele guardou para vender. Me dá pão. O que você tem aí? Eu acho que José hoje, se fosse crente nos nossos dias, ele ia se chamar de mercenário, de crente que ama o dinheiro. Porque, cara, o cara não deu nada. Nem crente, ele é empresário. Ele empresário, né? Ele foi empresário, pô. A gente tem uma mentalidade hoje que o rico contra o pobre, o empresário é contra o trabalhor. E é justo o contrário. Quanto mais rico, mais riqueza. Quanto mais riqueza, mais ricos tem, mais o rico tem. Porque você vai continuar comprando de quem você compra. Sim, gente, é isso que eu tô falando. Isso é fruto do marxismo, pô. Não tem não só do marxismo, não vou nem falar do marxismo, mas eu digo, porque antes de existir o marxismo cultural, a mente brasileira já era tolhida desse também. Desse jeito. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, tipo assim... A mente brasileira, e você vê isso pela história, né? O que eu quis dizer do marxismo é só a questão da luta de classe, entendeu? Sim. Um contra o outro. Não, cara, não, quanto mais rico tem, mais pobre vai ter. Pô, mas não tem lógica. São 10 pessoas, vamos dar um exemplo. 10 pessoas. 2 é rico e 8 são pobres. Quanto mais rico tem, mais pobre fica. Então vamos se botar agora, que agora 5 são ricos. Pô, diminuiu o número de pobres também, pô. Não tem lógica. Quanto mais rico tem.
Mas é porque não se, a ideia é que a riqueza é o número redondo. E aí que tá. Esse é o pulo do gato. Existe uma coisa que é onde está o empreendedor. O que é o empreendedor? O empreendedor é alguém que gera riqueza. Então a Isso, riqueza nasce a partir dele. é isso Então quando aí. uma pessoa pensa em empreender, ele está pegando do nada e está gerando. Ele está do Uhum. zero fazendo 100. Ele É está isso fazendo aí. do nada alguma coisa. Ele está pegando um papel e está desenhando. E o que ele gastou? Ele gastou grafite e 500 folhas que ele tinha. Ele fez 500, aí de 500, vamos dizer que 100 ficaram legal. Ele vai agregar esse valor e vai vender. Uhum. O que ele pegou ali, vamos dizer que ele gastou R$ 50 e vende cada um dos 100 por R$ 10, olha quanto que ele já tem. Não Ele é? gerou uma Tem riqueza riqueza. absurda com pouco recurso, mas ele teve que ter o empenho, teve que ter o trabalho. Então, é o que eu falo, o empreendedor é um artista, cara. Ele é um Sim, cara que pega, ele cria algo, ele empreende desse jeito. Ele vai empreendendo, criando algo para poder chegar e, e ativar uma galera nesse nível. é Então, verdade. empreendedor e artista, ele é praticamente a mesma coisa. Ele só depende da área que você vai fazer sua arte. Umas pessoas fazem a arte na área de entretenimento, outras pessoas fazem na área de consumo. Sim. Entendeu? É arte do mesmo jeito. Agora, o empreendedor. Agora tem pessoas que simplesmente querem ser só operários e tudo bem ser só operário. Tudo bem, Mas, não tá errado. mas você pode ser um operário e um empreendedor também. É isso. Sim, José era tão empreendedor, vamos voltando a José, que ele chega na casa de Potifar, Potifar assim, cara, você vai cuidar da conta dos meus negócios aí, porque sim. tu tem a visão, cara. Eu não tô tendo essa visão que tu tá tendo. José O entende escravo, dos paranoias. o escravo, ele tinha controle da casa, ele tomava conta. Cara, Como é que não você é qualquer prospera na pessoa. prisão, né, cara? O cara prosperava na prisão, filho. Virou chefe dos prisioneiros. É aquilo, abriu a mente, puf, a mente abriu. É o que eu sempre falo, cara. Ah, eu sou funcionário, CLT, posso empreender? Claro, pô. Resolva problemas dentro da sua empresa. Faça a sua empresa mais rica, torne o seu patrão mais rico. Qual é a fórmula para o patrão nunca mandar embora? Faça com que ele ganhe dinheiro, pô. Se tu dá dinheiro para ele, ele nunca vai te mandar embora. Agora, se Não tu dá dá prejuízo. trabalho, se você dá prejuízo e dá trabalho, ele vai te mandar embora. Então, eu sempre tive essa mente, entendeu? Sempre tive essa mente. Então, assim, o empreendedor, ele é alguém que gera, realmente, você falou um negócio aí que o artista, né, não tinha escutado esse tipo de expressão. O empreendedor, ele é um artista, né, e a arte dele é gerar valor, gerar riqueza. E uma coisa que eu me policio muito, não é a questão de certo ou errado, né? É certo ou errado ser CLT, não. Questão de escolha e arque com as consequências. Agora, sim, não é uma questão de certo e errado, mas é uma questão de mentalidade. Por exemplo, aqui nós temos uma expressão no Brasil, ganhar dinheiro. Pô, dinheiro não se ganha. Entendeu? Por isso que eu gosto muito da expressão americana, make money. A gente faz dinheiro, a gente gera riqueza. Entendeu? Aí você vê a diferença do brasileiro pros outros países. O brasileiro, ele vê a riqueza com uma forma limitada. Isso é, isso é uma coisa que a gente precisa pensar nos empreendedores. A riqueza não é limitada, a riqueza é ilimitada. Se você for ver, é como se a gente fosse minerar, entendeu? Minerar. E você vai pegar essa riqueza que está profunda enterrada no lugar onde está no invisível, onde ninguém viu, e você vai tirar para fora. Você vai agregar valor a essa riqueza. Porque às vezes a pessoa ela tem até o diamante na mão e vende esse diamante, tudo bem, mas se você lapidar, você agregou valor. Então, às vezes você tem muita coisa boa, mas a lapidação é o que vai fazer essa coisa ter um valor que vai agregar um valor e vai ser fenomenal. Então, essas,
essas coisas assim que é isso que a gente tem que trazer para a consultoria, é isso que a gente tem que trazer para a visão das pessoas que a gente está conversando, porque é o teu trabalho também, que eu sigo, eu conheço, e é isso, trazer a visão da galera que, tipo assim, olha, não é ganhar dinheiro, é fazer algo que deixa um legado, é algo maior que o dinheiro. O dinheiro é a consequência. É O isso aí. dinheiro é o que vai fazer você produzir mais. E aí a gente vai tomando. Dinheiro é potencializador. Isso aí. É isso aí. A gente está já quase 1h30. Vamos pro final. O Vini ia entrar, não conseguiu, porque ele está na rua. Né, Vini? Agora eu tô podendo falar. Ah, então entra aí, Vini. Porra. Ô, meu Fala irmão. um pouquinho com a gente, Vini. Cara, não sei se vai cair, né? Minha bateria tá meio zebrada. Tá me ouvindo bem? Tô me ouvindo bem? Aqui tô Tá ouvindo bem, ótimo. tranquilo. Cara, prazer, amigão. Mais uma vez aí. Foi incrível, assim. Eu acho que os pontos que você falou, né? Como você falou, você quebra muitos paradigmas, né? E o que eu acho que mais afeta muita gente é a gente estar amarrado numa linguagem que não nos permite crescer, né? Uma linguagem ainda desafiadora, assim, né? É uma linguagem que é muito limitada, né? É isso Acaba aí. que a gente vive aquilo ali sem questionar, sem saber o porquê. Ou se existem outros modos de viver, né? Quando você foi falando, você disse outras maneiras de viver, né? Sim. Eu acho que é até mais leve, assim, né? Quando a gente, não faz sentido para mim isso aqui, você dá a pessoa alternativas, né? Para ela poder viver, para ela poder viver melhor, para ela poder escolher. E eu achei isso fascinante, cara, porque a gente precisa trazer essa realidade, né? De, cara, você tá vivendo isso aqui, mas existe outras opções, né? Não necessariamente tem que ser isso, né? E com base, né? Com fundamento. Que é uma das coisas mais importantes, cara. Fiquei feliz, assim, você tá com a gente. De fato, cara, obrigado, parabéns mesmo, assim, foi um conteúdo incrível. É bom o Edu continuar. Eu sei que você é amigo do Edu, né? Então, vou te trazer você mais vezes aqui, porque eu acho que foi um conteúdo rico. E eu sei que você, com certeza, pelo que você falou, assim, né? Você tem outros assuntos também que você pode falar com a gente. Isso é bem legal, assim, que te dá, que nos dá também munição para ver que a gente não tem só que você falou uma coisa muito bem, né? Não tem só que esperar algo, né? Você falou uma coisa que eu acho muito interessante lá no início. Não, cara, Deus não tem que entrar no seu negócio, ele já está, né? Porque ele está em tudo, né? Ele está em tudo que você faz. Então, quando a gente entende que a gente já está em segundo lugar, entre aspas, assim, né? Que ele já está dentro da coisa em primeiro, e a gente honra ele em primeiro lugar, e a gente reafirma isso, isso realmente muda várias chaves, assim, né? Eu acho que isso é importante, cara. Eu acho que o que muda, como você falou também lá no início, o entendimento. Né? O entendimento tem muito, é precioso, né? Muito paradigma que a gente precisa quebrar. Dentro disso que você falou aí, por exemplo, você falou assim, Deus já está. É um outro paradigma que eu sempre procuro quebrar. Ele está realmente. Aí as pessoas falam assim, mas a Bíblia diz que eu não tenho que ficar procurando essas coisas, não. Eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Cara, se existe o primeiro lugar, então existem coisas que são segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, e por aí vai. O contexto ali não está dizendo que você não possa ter as coisas. O contexto está dizendo que você tem que colocar as coisas no seu devido lugar. É somente isso, entendeu? Uau, cara, meu Deus, isso é simples, mas eu tô falando, às vezes o simples, precisa reforçar o simples, né? É isso aí, é virar a chave aqui na mente. Massificar com aquilo ali, porque essa informação, se a gente escuta todo dia, a gente só vai sair daqui hoje diferente. A gente escutar isso 10 dias consecutivos, a nossa mente vai estar plenamente diferente. É verdade. Verdade. Quanto mais a gente... Aí já é com o Edu, né? Que o Edu vai editar e vai lançar. Quanto mais rápido ele puder fazer. Não, eu vou nem editar, vou só cortar o início que a gente ficou conversando e vou botar hoje mesmo. Daqui a uns meia hora, 1 hora, já tá no ar já, pelo amor de Deus. Não, mas, cara, sério, de verdade. Vamos fazer mais uma vez. Parabéns, obrigado. Amém, obrigado, cara. Eu fico feliz de estar aqui com vocês, te conhecer. É um prazer. Eu fico feliz. Obrigado então, aí pelo carinho. Eu vou passar teu contato, Vini. Entre em contato com o Léo, que eu acho que o trabalho de vocês dois Eu falei isso com você, ó. Já tem uns 4 meses. Cara, você precisa conhecer um pastor amigo meu. Então é ele. Agora eu ia perguntar depois, é ele?
Quem já tinha falado de você? Eu botei o arroba aí do Instagram lá no chat aí. Ah, show. Vou te seguir lá. Aí o Vini, ele tem um trabalho de coach que, eu não conhecia tanto, porque eu não via, nunca vi. Mas, cara, o Léo, é fenomenal, cara. Show. Eu conheci o trabalho do Vini agora, assim, conhecer por dentro, né? Agora na consultoria eu falei, meu Deus, é muito bom. Que legal, eu vou te cara. falar, eu tenho meio receio contra coach, porque eles não abordam a parte do ser, eles abordam mais a parte do resultado e tal, e isso... Eu tô cansado de animador de torcida, entendeu? É muito animador de torcida e eu não preciso disso, a gente não precisa disso. A sociedade já tem um montão. Quem quer treinamento, liga a televisão. Entendeu? E a gente precisa de pessoas realmente que tenham disposta a trazer algo diferente, trazer algo para construção. E o Vini tem isso, de verdade ele tem isso para construção. Então, vocês são as pessoas que vocês precisam mais do que eu, tá ligado? Que eu acho que isso aí vai dar muito bom. Essa conexão de vocês. Pô, cara, tô aqui, eu tô feliz de conhecer o Vini, conhecer a galera aí. Galera que tá assistindo aí, mas não falei, mas é um prazer também estar com todo mundo. Eu tô feliz mesmo de estar com vocês aqui, um prazer. Isso aqui é algo que eu faço com gosto, entendeu? Faço, assim, porque amo fazer. O Vini é a cara do Vini. Não, tô vendo. Falhou aqui. Não, mas e de verdade, cara, Daniel também, fala Dani, obrigado mesmo. Vamos conversar mais, vamos trazer mais assim para a consultoria da minha casa básica, nos outros módulos. E é importante mesmo a gente estar de fato tocando e crescendo, né? Porque, cara, foi uma hora assim, logo pela manhã você já ouvir, sobre crescimento é bom, cara. É verdade. Reforçar conceitos, a gente sempre precisa. E tem coisas assim, né? Que o reaprender é aprender, aprender mesmo, assim. Né? Você vai levando uma camada mais profunda, coisas que você esquece no meio da jornada. Então, isso é muito importante, assim. Hoje eu tirei lições de aprendizados, assim, novos, coisas que eu já tinha ouvido e precisava reforçar. Então, mas que são fundamentais, assim. Obrigado, muito bom mesmo. Obrigado. Eu que agradeço aí pelo carinho. E pela oportunidade. Tamo junto, Edu. É isso aí, gente. Obrigado também, Edu. Eu sei que você não deu conteúdo hoje. Mas você que foi intermediador todo o tempo no início da manhã aí. Eu só peguei aqui no pouquinho. Que é o seu trabalho, né? Hoje eu toquei contigo, né? Quinta-feira passada a gente ficou. Na quinta-feira a gente fez um negócio aí, eu fui coach um pouquinho. Aí hoje você é apresentador. Tá entrando na minha profissão, né? Vai dar problema, então. Se tu perder um amigo aí, não fica triste, não. Ele. Vai dar problema. Mais um no mundo, não, né, meu irmão? A cada minuto nasce um. Se a cada 30 segundos nascer mais um, vai ficar difícil, meu irmão. Então é isso. Verdade, gente. Tamo junto, amigo. Obrigado. Obrigado, Edu. Obrigado, Léo. Obrigado, pessoal. Valeu, galera. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.